Uma embalagem em forma de prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as faces do prisma. Desprezando a espessura da pizza e do material usado na embalagem, a razão entre a medida do raio da pizza, então, a razão entre a medida do raio da pizza e a medida da aresta da base. Então, o que a gente precisa calcular é a razão entre o raio da pizza e a aresta dessa base. Certo? Então, a aresta da base é esse azinho aqui, né? Essa distância que eu vou ter aqui embaixo. E o raio, gente, se eu ligar, se eu dividir a pizza ao meio aqui, né? Eu vou ter esse cara como sendo o raio, né? Então, eu sei que a caixa da pizza, ela é um octógono, mas se eu desenhar um quadrado envolvendo esse octógono, vou arrastar um pouquinho para o lado. Não vai ficar tão bonito quanto eu gostaria, né? Mas eu consigo estabelecer uma relação aqui, desenhando esse quadrado. Bom, primeiro, eu sei que o lado desse quadrado, né? Essa distância aqui, ó. O lado, ele vai ser exatamente 2 raios, né? Ó, 2 raios. E eu sei também que eu posso aplicar, por exemplo, o teorema de Pitágoras aqui, ó. Vou desenhar de preto aqui, tá? Olha só. Essa medida aqui é a aresta. E esse cara aqui, ó, eu não sei quanto ele mede, né? Esse lado, x e x aqui. Mas se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir essa medida em função do apótema. Então, olha só. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter que o a ao quadrado vai ser 2x ao quadrado. Tá, o quadrado passa em forma de raiz, né? Então, a gente tem 2x ao quadrado. Então, até poderia deixar isso aqui, ó. Já que eu quero saber o valor de x, ao invés de descobrir o apótema, né? Eu quero descobrir esse valor de x aqui em função do apótema. Então, eu poderia passar dividindo esse 2. E aí, tá, ao quadrado passa em forma de raiz, eu vou ter a ao quadrado sobre 2. Então, o x, na verdade, ele é a sobre raiz de 2. Certo? E se eu racionalizar isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Que o x vai ser a raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, ó, coisas que eu já sei, tá? Que o lado do quadrado é 2r, né? Esse lado grandão aí. E eu sei também que esse x, que é essa medidinha aqui, essa medida, é apótema raiz de 2 sobre 2. Então, inclusive, eu posso usar essa relação já, tá? Então, ó, faz um printzinho aí, que eu vou apagar. A gente fez Pitágoras para descobrir esse pedaço quanto valia, tá? Já que eu estou usando a relação do lado do quadrado. Então, vamos lá. Vou apagar. A gente usou Pitágoras. E descobriu que o x é o apótema raiz de 2 sobre 2. Então, ó, essa medida aqui, vou anotar aqui, ó. Vou arrastar para cá. Ó. Apótema raiz de 2 sobre 2. Lá em cima, opa. Lá em cima também vai ser apótema raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, ó, você tem, o que a gente já conhece, né? Que aqui é apótema raiz de 2 sobre 2, aqui também é apótema raiz de 2 sobre 2, e essa medida aqui é o próprio apótema, o A, né? Que a gente tem aqui embaixo. Então, a medida do lado desse quadrado, né, vai ser A mais a raiz de 2 sobre 2 vezes 2, porque eu tenho duas medidas, né? Vou colocar um vezes 2 aqui para simplificar, ó.
certo? Então eu sei que o lado do quadrado, né, tudo isso é o lado, tudo isso continua sendo o lado do quadrado, tá? Então também sei que o lado do quadrado vai ser apótema mais apótema raiz de 2. Beleza, professor, e agora? Bom, agora eu posso usar essas duas informações, ó. Esse lado e esse lado são iguais, porque eu tenho um quadrado aqui, né? Então quer dizer que essas duas medidas aqui precisam ser exatamente iguais. Então olha só que bonitinho. Eu vou fazer isso, vamos ver que cor eu tenho aqui, vou fazer de laranja, ó. Se esse cara é igual a esse, então quer dizer que 2R tem que ser igual a apótema mais apótema raiz de 2, certo? Então, ó, vou fazer aqui no início, tá? Aqui no cantinho esquerdo. 2R tem que ser igual a apótema mais apótema raiz de 2. Só que lembra que a gente quer chegar nessa razão aqui, ó. R dividido por A. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o A em evidência. Então, vai ficar 1 mais raiz de 2. Como assim, professor? Não entendi. Coloquei fator comum em evidência, né? O A está repetindo nos dois, eu mandei para frente. Certo? Então, lembra que é 1A, então coloquei 1 aqui dentro e sobrou raiz de 2. Coloquei o raiz de 2 aqui dentro. Como a pergunta quer R sobre A, eu vou passar esse A dividindo e esse 2 dividindo. 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então, ó, esse A que estava multiplicando passou dividindo e o 2 que estava multiplicando também passou dividindo. Então, quer dizer que R sobre A vai ser 1 mais raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a resposta para a gente vai ser letra C. Ah, professor, não está igual. Não está igual porque está invertido, né? Raiz de 2 está antes e o 1 está depois. Mas não tem problema, como é uma soma, se eu fizer 2 mais 3 e 3 mais 2, a resposta é a mesma. Então, a letra C é a alternativa correta.